Está no ar o Brasil em Pauta, edição de hoje do Trono ao Império. Eu sou a Luísa. Eu sou a Laura. E eu sou a Ana. E hoje a gente vai falar sobre o Brasil do período regencial ao Segundo Reinado. Em 7 de abril de 1831, o Brasil acordou com uma notícia bombástica. Dom Pedro I havia abdicado do trono. Mas por quê? Depois da independência, o imperador começou a perder apoio. A crise econômica se agravava, o povo estava insatisfeito com o aumento de impostos e o autoritarismo dele gerava desconfiança. Além disso, Dom Pedro parecia muito mais preocupado com a política de Portugal do que com o Brasil. Quando seu pai morreu, ele foi chamado para assumir o trono português. Mesmo ficando aqui, muitos achavam que ele queria transformar o Brasil em uma colônia novamente. Outro fator importante foi o assassinato do jornalista Líbero Badaró, um grande crítico do imperador. Isso gerou protestos em várias províncias. A pressão popular só aumentava. Sem apoio e com o exército se recusando a conter os protestos, Dom Pedro I renunciou e viajou para a Europa. Ele foi para a Inglaterra e de lá partiu para Portugal, onde lutou na Guerra Civil Portuguesa para garantir o trono da filha, Dona Maria II. Com a abdicação, o filho dele, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, foi proclamado imperador com o nome de Dom Pedro II. Como ele era menor de idade, o Brasil precisava de um governo temporário. Assim, nasceu a Regência Trina Provisória, com 3 regentes que dividiam o poder. Depois, veio a Regência Trina Permanente, mais estruturada e com representantes do sul, centro e norte do país. Mas o país era imenso e muito diverso, e governar assim seria um grande desafio. Durante as regências, o cenário político virou um grande campo de batalhas de ideias. De um lado estavam os restauradores, que queriam a volta de Dom Pedro I ao poder, mesmo após sua saída. Do outro, os exaltados ou liberais radicais, que queriam reformas profundas, descentralização e até a proclamação da República. E entre esses extremos estavam os moderados, o grupo mais numeroso que queria manter o império, mas com algumas reformas para atender as províncias e manter a unidade nacional. Essas disputas políticas dificultavam o funcionamento do governo e aumentavam a instabilidade. Para tentar conter a violência e os conflitos, o governo criou em 1831 a Guarda Nacional. Era uma força armada composta por homens ricos proprietários de terra, ou seja, a elite local. Eles tinham poder de polícia nas províncias e substituíam o exército, que era pequeno e considerado pouco confiável. Foi também nesse contexto que surgiram as primeiras reformas legais. Em 1832, o Código de Processo Criminal deu mais autonomia aos juízes locais. Isso significava que as províncias agora podiam investigar e julgar crimes sem depender tanto da capital. Mas a mudança mais significativa foi o Ato Adicional de 1834. Ele alterou a Constituição de 1824 para dar mais liberdade às províncias, criou as Assembleias Legislativas Provinciais e acabou com o Conselho de Estado, que era um órgão de apoio ao imperador. Outra novidade foi o fim da Regência Trina. A partir daí, só haveria um regente eleito. Nascia a Regência Una. O primeiro regente uno foi Diogo Feijó, eleito em 1835. Ele era liberal e tinha ideias reformistas, mas governar o Brasil era uma missão quase impossível. Ele enfrentava oposições dos conservadores e revoltas em várias províncias. Feijó tentou manter a ordem, mas sem o apoio político e com pouca força militar, acabou renunciando em 1837. Quem assumiu foi o Araújo Lima, um regente mais conservador, que liderou o chamado Regresso Conservador. O objetivo era desfazer parte das reformas anteriores. Em 1840, a lei interpretativa do Ato Adicional foi aprovada. Ela limitou bastante a autonomia das províncias e fortaleceu o poder central. Era o Império tentando recuperar o controle num país cheio de tensões e desigualdades. Mas os conflitos não paravam. Os liberais começaram a temer perder espaço para os conservadores e criaram o Clube da Maioridade. O plano era fazer com que Dom Pedro II, mesmo com apenas 14 anos, fosse declarado maior de idade e assumisse o trono antes do tempo. O movimento ganhou força com o apoio de políticos, elite e até parte do povo. Em 23 de julho de 1840, o Senado declarou Dom Pedro II maior de idade. E foi com a famosa frase, "Quero já", que ele assumiu o trono e o Segundo Reinado teve início oficialmente. Logo no
começo, Dom Pedro II nomeou um ministério liberal para agradar seus apoiadores, mas logo apareceram denúncias de fraudes e violência nas eleições de 1842, as chamadas eleições do cacete. Diante da crise, o imperador dissolveu a Câmara e chamou os conservadores para governar. Mesmo com repressões, ele tentou pacificar o país assinando uma anistia geral, perdoando envolvidos em revoltas. Com isso, uniu as elites e começou a consolidar seu governo, construindo uma imagem de monarca equilibrado e moderado. Depois de quase uma década de instabilidade e revoltas, o Brasil finalmente encontrou um rumo com a coroação de Dom Pedro II. Mas esse rumo foi realmente para todos? Ou só para uma parte da população? Como já citado anteriormente, Dom Pedro II assumiu o trono com apenas 14 anos, no chamado Golpe da Maioridade, que ocorreu em 1840. Mas ao contrário do que muitos esperavam, ele governou com firmeza e se tornou um símbolo de estabilidade. O jovem imperador cultivou uma imagem de monarca sábio, culto e discreto, respeitado até fora do Brasil. E foi assim que ele conseguiu manter o Império unido por quase 50 anos. O Brasil dizia seguir o modelo parlamentarista, mas na prática, quem mandava mesmo era o imperador. Isso ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Dom Pedro II escolheu o presidente do Conselho de Ministros antes mesmo da eleição parlamentar. E se a Câmara não concordasse, ele simplesmente dissolvia o parlamento e convocava novas eleições. Durante o segundo reinado, o café se tornou a base da economia brasileira, primeiro no Vale do Paraíba e depois no Oeste Paulista. O café impulsionou a construção de ferrovias, bancos e estradas, levando muitas inovações para o território brasileiro. Mas tudo isso foi feito com base em quê? No trabalho escravo. Mesmo após o fim do tráfico negreiro, em 1850, o Brasil ainda dependia do trabalho de milhões de pessoas escravizadas, mostrando o quão presente era essa mão de obra na época. E apesar da pressão da Inglaterra e do movimento abolicionista, as mudanças foram lentas e cheias de limitações. Foram criadas leis como a Lei do Ventre em 1871, a Lei dos Sexagenários em 1885 e só em 1888, com a Lei Áurea, a escravidão foi finalmente abolida. Apesar da desigualdade, o segundo reinado também teve avanços. O Brasil se modernizou em áreas como a da comunicação, com o surgimento de telégrafos, jornais e correios, que já eram presentes em outros países, porém no Brasil não eram tão comuns. No âmbito do transporte também, com a criação de ferrovias ligando o interior ao litoral. No âmbito da cultura, surgiram autores como Machado de Assis e José de Alencar, e instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Mas tudo isso era acessível só a uma pequena elite. A maioria da população, escravizada, pobre ou marginalizada, continuava sem acesso à educação e direitos. A partir da década de 80, o Império começou a enfrentar sérias crises. A elite agrária ficou contra o imperador após a abolição da escravidão sem indenização. A Igreja rompeu com o Estado e o exército, fortalecido após a Guerra do Paraguai, queria mais autonomia. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar. O Império foi derrubado, a República foi proclamada e Dom Pedro II partiu para o exílio. O segundo reinado foi um tempo de crescimento e ordem, mas construído sobre desigualdade, escravidão e exclusão. Dom Pedro II é lembrado como um imperador culto e dedicado, mas seu governo não atendeu às necessidades da maioria da população. E assim concluímos o nosso panorama histórico, desde o período regencial até o início do segundo reinado. E agora vamos para o nosso quadro Chat Pergunta, onde vocês mandam questões vestibulares e a gente responde. Alô, chat?
Do trono à espada, da crise à maioridade. Esse foi o Brasil, entre a regência e o império. Um tempo de disputas políticas, revoltas e reformas, em incessante busca pela identidade nacional. Obrigada por nos acompanhar nessa viagem pela história. Até a próxima edição do Brasil em Pauta!